Shalom para você que está assistindo esse vídeo. Hoje vamos falar sobre a contaminação do DNA e a grande multidão de sobreviventes. Mais uma vez, contaremos com a participação do meu esposo Neemias Gomes, onde nos ajudará a compreender de forma simples todas essas questões. Vamos lá? Primeira pergunta: quem são os 144 mil? Shalom, a paz seja com todos. Bom, o Apocalipse 14:1 diz que os 144 mil são aqueles que estão com o Cordeiro no Monte Sião e têm em suas testas o nome do seu pai. Ora, nós sabemos que o nome do Altíssimo é Yahweh, né? O tetragrama sagrado. Isso também é uma ordem genética, né? É um DNA. E outra característica importante é que está citado no verso 4 de Apocalipse 14 também, que diz que estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Ora, no contexto de Apocalipse, esses virgens aqui, que são as primícias, não estão contaminados, se refere às mulheres que a Babilônia, né, suas filhas, eles não deturparam o seu DNA por conta das adulterações do vinho de Babilônia, né, que está ali associado à sua prostituição com os reis da terra. Então eles não estão contaminados pelo sistema babilônico. Segunda pergunta: então isso quer dizer que apenas os 144 mil sobreviverão? Absolutamente não. Zacarias capítulo 13, verso 8, ele fala de um grupo de pessoas que irá sobreviver. É um grupo bem grande, que diz assim: e acontecerá em toda a terra, diz o Altíssimo, que as duas partes delas serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Então isso quer dizer que se nós tomarmos uma proporção aí de quase 7 bilhões, né, e alguma coisa de habitantes da Terra, mais de 2 bilhões com certeza irão sobreviver. Terceira pergunta: então quem será a grande multidão? A grande multidão, ela está associada ali aos 144 mil. Então nós vamos ler agora em Apocalipse, né, capítulo 7, verso 9 e 10, o seguinte: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Pai, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Então, essa multidão aqui são de salvos também. Obviamente haverá mais pessoas salvas. Agora, a questão é, nos últimos momentos da Terra, né, um grupo seleto de pessoas que vão perseverar realmente são 144 mil. Mas haverão outros também que serão salvos, outros que serão mártires durante o processo, mas também serão salvos, e é isso que nós devemos atentar. Quarta pergunta: o que acontecerá com o restante da humanidade? Eu vou ler novamente Zacarias 13:8, que também responde a esta pergunta. E acontecerá em toda a terra, diz o Altíssimo, que as duas partes dela serão extirpadas. Então, salvo aí um terço da humanidade que vai se perder, né? Nós sabemos, ou que vai salvar, que vai sobreviver, nós sabemos que outros 2 terços irão se perder, né? E o Apocalipse narra ali um terço indo embora durante as trombetas, né? Nós sabemos que o restante irá morrer por causa das pragas que vão sobreviver à terra. Então, infelizmente, né, uma grande maioria vai perecer. Quinta pergunta: diante de tudo isso, qual é a importância do DNA? Geralmente, muitas pessoas tomam um lado errado na compreensão das coisas sagradas, porque elas vão generalizar tudo como espiritual. Só que a Bíblia trata das duas coisas, tanto literal como a coisa espiritual. E nós encontramos assim em Apocalipse 12:17. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Yah e têm o testemunho de Yahushua HaMashiach. Então, o remanescente da mulher tem uma semente, é um DNA, é uma linhagem de pessoas que compõem, né, os servos do Altíssimo, os que vão sobreviver e serão salvos. Nós sabemos que, embora Israel seja como a areia do mar, é um remanescente que será salvo. Mas esse remanescente também tem uma linhagem, nós sabemos que vem de Israel, vem de Abraão, até os dias de hoje foram espalhados por toda a terra, né? Ao passo que também Satanás tem uma linhagem na terra. No meio dessas duas linhagens estão os seres humanos decidindo de que lado irão ficar. Sexta pergunta: qual é a diferença do DNA do Criador para o DNA Néfilim?
Existem muitas questões envolvendo a questão do DNA, mas nós podemos resumir da seguinte forma: o DNA do Criador, né, Yud Rei Vav Rei, o tetragrama sagrado, é um DNA redimível. Ou seja, as pessoas que descendem do DNA de Adão e os seres humanos, eles podem ser redimidos mediante o sangue do Cordeiro. Já o DNA 666, Nephilim, ou dos anjos caídos, né, ou híbridos com demônios e etc., seres humanos, não pode ser revertido, uma vez que a Bíblia faz a sua maior advertência já dada quanto a incorrer na marca da besta, que é simplesmente uma alteração desse DNA. Apocalipse 14, 9 a 12 diz: seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira do Criador, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência, ou a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Yah e têm a fé no Messias e Yahushua. Então, essa é a grande diferença. Sétima pergunta. Então, o que fazer para preservar o nosso DNA? Paulo admoesta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, eu mesmo, Yah, da vossa paz, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso soberano Yahushua HaMashiach. Então nós temos que preservar não só nossa alma, não só nosso espírito, mas como também o nosso corpo. E isso quer dizer, no tocante ao que nós comemos, como nós nos relacionamos sexualmente, o que nós fazemos com o nosso corpo, que tipo de coisas nós estamos colocando no nosso corpo, tudo isso vai definir se nós iremos nos preservar como uma noiva pura, uma virgem para a volta do Messias ou não. Então cabe a cada um de nós decidirmos o que nós fazemos com o nosso corpo. Entendendo todas essas questões, podemos ver a importância da tomada de decisões nesse momento que estamos vivenciando de contaminações ao DNA. Você está pronto para tomar a decisão em prol da preservação do seu DNA, para que o Espírito do Pai te use e habite em ti? Reflita sobre isso e faça a escolha certa. Que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom.